Nós estamos mais um dia aí estudando essa fé que se aprende, uma fé que é uma presença, uma fé que é uma escolha que eu faço, uma fé que não é sobre acreditar, é sobre crer. E o crer é os meus pensamentos, os meus comportamentos e a minha fala não é mais minha, mas é dele. Então, em nome de Jesus, que você receba mais lenha no dia de hoje, que você receba mais recursos do céu, que você receba mais pão do céu, que você receba o maná do dia, o maná diário, o nosso maná de hoje, que os seus pensamentos possam ser elevados mais, que os seus comportamentos possam ser elevados mais, que o seu jeito de falar possa ser elevado mais. Para quê? No final de tudo, para quê, Bruno? Para ser como Jesus aqui em 2021. Para ter a mente de Cristo, para ter o comportamento de Cristo, para agir como Ele. Imagina se todo mundo agisse como Jesus. Não 100%, porque 100% é claro que vai ser só na glória. Mas Ele já promete que a gente pode experimentar aqui na terra como no céu. Já dizia a oração do Pai Nosso. Então o convite para nós é que a gente não ore mais e nem reze mais, nenhuma reza, oração decorada, porque repetir palavras é como você enxugar gelo, né? Claro que depende muito do coração, mas Deus quer ouvir sua voz, Deus quer trocar ideia com você, Deus quer falar, quer ouvir você, Ele quer mostrar o quanto Ele te escuta, sabe? E isso é uma experiência que precisa ser vivida, é algo que precisa ser experimental, não dá pra você ficar escutando da boca do outro, você tem que falar com ele, você tem que ir lá experimentar, testar e tirar a sua conclusão. Bom dia, Yara, bom dia, Reinaldo. Vão chegando aí, família. Abra sua Bíblia, por favor. Deus colocou essa palavra no meu coração ontem, durante o Essência. Durante o Essência, a gente está fazendo o Essência da Mulher, né? E mover a presença do Espírito é muito forte. E ontem Deus estava muito presente aqui assim e Ele falou muito no meu coração em paralelo à Essência da Mulher. E abra sua Bíblia então, eu vou compartilhar com você para a gente orar. No livro de 1 João, primeira carta de João, Joãozinho que andou com Jesus, que deitou nos braços de Jesus, no peito de Jesus, ele escreveu três cartas lá no final da Bíblia. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, se alguém puder anotar aí. Vamos romper, gente. Essa é a nossa geração, cara. Eu creio demais. Uma geração que vai ser ponte e não mais muro. Sabe? Ontem a gente falou muito à noite, cara. Pegou fogo ontem, tipo, cara, onde você pisar, Deus que tá te colocando lá, não é nem você. Então, seja luz mesmo naquele lugar. Se tem confusão, seja a pessoa que acalma. Pô, o tempo todo a Bíblia fala sobre isso, sabe? Deus fala sobre isso. Então vão chegando aí, a fé se aprende. Obrigado, Iara Queiroz, com Z no final. Érica Buccini, Sandra Legnaioli, um beijo no seu coração, minha sogrinha. Vamos orar, gente? Lares Videira, Lares Videira. Joyce. E aí, Jó, tudo bem? Vamos orar, gente. Se você puder fechar os seus olhos para nós pedimos permissão aqui nesse momento e clamar aos céus de uma forma muito simples, né? Não é uma forma burocrática, é uma forma sincera do nosso coração junto aqui em família. De verdade, nós não sabemos o que você está passando. De verdade, eu não consigo saber como que estão os seus sentimentos, as suas emoções, as suas preocupações. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus chamou a gente mais uma vez aqui. Mais uma vez nós estamos na presença daquele que é eterno. E nós estamos chamando a presença dele aqui. Então, Jesus, esse ambiente é seu. Esse ambiente verdadeiramente é seu, Jesus. Esse ambiente é seu. Faz do seu jeito. Você colocou uma palavra no meu coração. Se você quiser mudar, você pode mudar, Jesus. Faz do seu jeito. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis aqui todos os seus filhos. Eu peço o fluir do Espírito. Cada necessidade da minha carne que não se faça presente aqui, mas apenas a presença do Espírito Santo. Cada palavra que sair da minha boca vai ser através do Espírito Santo. Esse é meu pedido, Jesus, no seu nome.
É você aqui, Jesus. É você, Jesus. Nós queremos se esvaziar mais uma vez, mais um dia, para se encher da sua presença. Em nome de Jesus. No seu nome, Jesus. No seu nome. Abba, Pai, fala conosco. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Amém? Amém? Eu não sei se eu vou conseguir deixar gravado esse devocional, mas diz assim a palavra. Ó, é a primeira carta de João, como está aí no versículo. Se você puder pegar a sua Bíblia, tá? Diz assim, ó. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós vamos falar de amor, tá? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os desejos, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é um dos versículos não mais lindo, mas não tem como a gente falar que é o mais lindo, né? Porque a palavra de Deus, ela é linda, né? É top, eficaz. Eficaz para ser declarada aqui nessa sala, e tudo que está sendo declarado aqui nessa sala vai até você e não volta para cá. Tudo que está sendo declarado aqui, a partir de agora, vai até a sua casa e não volta. Ela vai ficar aí na casa que é o seu coração e na sua casa mesmo, na sua família. E esse é um dos motivos. Se a gente olhar de forma isolada esse versículo, dependendo de como você, por exemplo, comunica ele para alguém, ou mesmo como você entende, você vai trazer talvez religiosidades para esse lugar. E não é sobre isso. Gente, uma coisa que a gente precisa entender e sempre lembrar, sempre. Deus criou o mundo, Deus criou o universo a partir do nada. A Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a criar a partir disso. Então não tem como Deus criar, Deus sempre criou, tudo que Deus criou desde o início, né? Ele criou a partir do quê? De um problema, a partir de uma situação de escuridão. Ele não criou a partir do perfeito, o perfeito vai ser um dia. Na volta do Cristo, um dia, na Nova Jerusalém, ali sim, na glória vai ser perfeito. Mas quando Deus criou o universo, antes de criar o ser humano, Ele é o criador do universo. Esse é o Deus que você está colando aqui. Ele é dono do universo, Ele é criador do universo. E quando Ele faz isso, Ele faz a partir do nada, beleza. E aí Ele fez isso. E aí Ele faz Adão e Eva, e coloca Adão e Eva para viver em um jardim. Em um jardim do Éden. O Éden é a terra. Mas Ele fez Adão e Eva para viver em um jardim. E aí, por escolha, né, houve a queda do homem, uma escolha de Adão e de Eva, uma escolha de nós, seres humanos, caímos e eles tiveram que sair do jardim e vir para o Éden, irmão. Vem para o mundo. É esse mundo que Deus está falando. Então, a nossa vida já é aqui nesse mundo. Então, quando eu falo, quando a Bíblia diz, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, ele está falando assim, olha, não ame a vida, né? Não ame as coisas que você vê com seus olhos mais do que a Deus. Por quê? Porque a gente vive num mundo distante de Deus. Só que há mais de 2000 anos, há 2000 anos atrás, Deus decidiu vir até a Terra para poder fazer o religare com Ele. Então houve a queda do homem. Deus, no Antigo Testamento, o tempo todo nos mostra que milagre não resolve o coração nosso, não resolve. Ele abriu o mar, ele fez cair maná do céu, ele fez milagres atrás de milagres. No máximo que pode acontecer é uma admiração dos milagres feitos. Mas a intimidade, ela não é possível ser realizada na antiga aliança, no Antigo Testamento. Não é possível. Foi para algumas pessoas, para alguns profetas, para Moisés, né, para Eliseu, para algumas pessoas. Teve essa possibilidade, né, teve a presença do Eterno ali de uma forma diferente do que é hoje. Agora, quando Cristo vem, ele vem para falar o seguinte, ele vem para apresentar Deus para nós.
Cristo, ele vem, Jesus, ele vem para explicar o que é o amor do Pai por nós, o amor de Deus por nós. Ele vem para explicar como que Deus pensa, ele veio para explicar como que Deus reage, por que Deus é tão misericordioso, por que Deus é tão misericordioso. Cara, quando a gente estudou até foi a Yara que foi tocada pelo Espírito Santo de trazer a palavra de Elias, não, de Jonas, né? Tem um livro da Bíblia que chama Jonas, pequenininho, vale a pena se ler. Cara, Deus mostra a misericórdia dele perdoando mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas. Então, quando ele vem explicar o que é esse perdão, na prática pra gente. E aí o que acontece? Só que, pós-Jesus, Joãozinho, inspirado por Deus, ele escreve, olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amar o mundo, se eu amar a vida, o amor do Pai não está nele. Então ontem até coloquei nos stories, Deus queimou no meu coração mais uma vez. Tem muita gente que ainda está com muitas dúvidas. Por que Deus não resolve logo as coisas? Por que Ele não resolve logo as coisas? Por que tanta dor no mundo? Chegou a hora de você saber aqui, de você ter consciência de uma forma bem tranquila aqui, transparente nessa sala. A gente está numa sala, numa reunião aqui. A reunião é a seguinte: o mundo jaz do maligno, o mundo já era, irmão. Por que Deus não resolve o mundo? Porque Ele não quer resolver o mundo, Ele quer resgatar as almas. E Ele quer resgatar as almas ensinando pra gente o que é intimidade com Ele. E levar a gente para um outro mundo, ou seja, tirar a gente dessa vida e levar a gente para uma outra vida. Mas como diz a oração do Pai Nosso, a gente pode já nessa vida experimentar as coisas do céu. Viva na terra como no céu. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, não adianta ficar perplexo, né? A gente vai ficar com algumas coisas, com certeza, a gente falou sobre isso ontem, mas o ponto não é sobre os problemas que há no mundo, o ponto é sempre perguntar para o JC o que é que eu não estou enxergando, me faz enxergar além, me usa para a solução, me usa para a esperança, para que no final de tudo, nos ambientes onde você me lança, eu possa ser luz naquele lugar e que pessoas sejam resgatadas, ou talvez você aqui está sendo resgatada, sua alma está sendo resgatada nesse momento, em nome de Jesus, sabe? E isso está acima de qualquer religião. Agora, ele diz aqui, ele diz bem claro, ele diz bem claro o que é amar o mundo, né? Porque a gente vive nesse mundo, e o que é amar o mundo? Tá bem claro aqui, ó. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. O meu último vício que Deus resolveu foi quando era uma desgrama esse vício, que era a pornografia. E quando Deus falou de forma audível através da vida de uma mulher chamada Andréa Vargas, quando ele falou comigo, Bruno, você ama mais a pornografia do que eu, aquilo mexeu muito com o meu coração. Você ama mais o prazer da sua carne, Bruno, do que a minha presença. Então eu não consigo resolver sua vida, Bruno. Deus ama todos dessa sala? Claro que ama. Agora a pergunta, que é o centro desse devocional de hoje é: o amor do Pai está em mim? Porque aqui, ó, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu ser guiado pela soberba da vida, pelos desejos da minha carne, pelos desejos dos olhos, eu posso acreditar em Deus, mas o amor dele não está em mim. Esse é o ponto, e é isso que eu gostaria que vocês entendessem no dia de hoje. Em nome de Jesus. Foi isso que ele queimou no meu coração. Não adianta nós acreditarmos em Deus, não adianta eu apenas ser grato a Deus. A pergunta e a resposta, ela tem que girar em torno de: o amor do Pai está em mim? Essa é uma avaliação sua com Deus. E o que faz com que eu avalie melhor isso? Esse é o ponto. O que vai fazer com que você avalie melhor? Não adianta você perguntar para ninguém. Ô Bruno, você acha que o amor de Deus está em mim? Que é isso? Eu nem conheço o seu coração, não tem como eu saber. Né? Isso é uma relação sua com Deus. Agora ele coloca aqui uma forma da gente avaliar isso. Qual é a forma? Os desejos da carne, tá aqui, ó, os desejos da carne, os desejos dos nossos olhos e a soberba da vida.
Se isso estiver mais latente em mim, o amor do Pai não está em mim, irmão. Deus me ama, eu conheço Jesus, né? Eu acredito em Deus, estou colado na videira, estou permanecendo na videira, mas eu ainda continuo sendo guiado, eu continuo buscando os desejos da carne, eu continuo buscando os desejos dos olhos, eu continuo buscando a soberba da vida. E soberba da vida, eu não sei pra vocês, mas ontem eu procurei no dicionário, porque soberba da vida, pra mim, não sei pra vocês, mas sempre remeteu a tipo assim, a coisa de envolvendo riqueza, sabe? Envolvendo assim, pô, você tem muita grana, então, meu, soberba da vida, eu sou soberbo. Mas esquece talvez o que você acha que é soberbo. Vamos pro dicionário. No dicionário, soberba significa orgulho, soberba significa pretensão nossa, orgulho significa, soberba significa superioridade sobre as outras pessoas. No dicionário significa arrogância. E algo bem legal aqui que é oculto, que muitas vezes a gente pode entrar nisso. Autoconfiança exagerada. Que pode se confundir quase assim, no caminho da fé você pode entrar nesse ponto. Autoconfiança exagerada. Ou seja, soberba é quando o centro da sua vida ainda é você. Soberba da vida é quando você acredita que você é a cura, quando você acredita que você é a solução, quando você acredita que é você, é o meu eu. Não é mais eu, é ele dentro de mim, ele me usando, mas não é eu, é ele. Então é você que tem que avaliar isso, você que tem que examinar isso junto com Deus no dia de hoje. Como é que tá você? Agora faz essa avaliação mesmo, né? Às vezes a gente fala, não, eu tô top, mas aí não tá top. Então sempre tem o que a gente melhorar. E isso tudo, eu não sei se você percebeu, é um estado. O amor do Pai não está nele. Olha só, eu não sei se para todos é claro nessa sala, mas o Nazareno, ele veio fazer o religare. O Nazareno veio salvar nossas almas. O que eu preciso para ser salvo, Bruno? Romanos 10, 9. Eu preciso conhecer o Nazareno. Você precisa ser conhecido por ele. Ver o quanto que ele te conhece. E aí, quando você conhecer o Nazareno, você vai passar a acreditar nele. Não tem como você acreditar sem conhecer. Aí você vai acreditar. Acreditando no apenas no Nazareno, né? Sem nenhuma interferência, sem nenhum intermediário, sem nenhum guia, sem ninguém paralelo, você e ele, sem ninguém, você e ele. Se no seu coração diz que ele é o seu Senhor, que ele é o caminho, ele é o seu Senhor, né? E de que ele está vivo, né? De que Deus Pai ressuscitou ele dentre os mortos, você é salvo. Romanos 10, 9. Esse é salvo. Mas ser salvo é também, tipo assim, esse é o nosso foco, é a vida eterna. Mas e como que eu vivo até ele voltar? Sendo guiado pelo amor do Pai. E ser guiado pelo amor do Pai, presta bem atenção nisso. Ser guiado pelo amor do Pai não é eu acreditar. Ser guiado pelo amor de Deus, Pai, é um estado diário. Porque eu posso facilmente, Bruno Loureiro Gomes, a partir de hoje, eu posso facilmente viver sem o amor do Pai, sem ser guiado pelo amor do Pai. E você veio até essa live no dia de hoje aqui, até esse encontro, para você entender, para você ter consciência, é isso que o Espírito Santo está fazendo em você, de que o amor de Deus, Pai, em você, em mim, é um estado, assim como a fé é um estado, é uma escolha. Acreditar em Deus, pelo menos na minha vida, e eu vejo na vida da galera, não resolve. O que resolve então, Bruno, é você ser guiado por esse amor. É você estar nesse amor. É você permitir que Deus esteja em você. E se você colocar desejos de carne, desejos dos olhos, como o Joãozinho escreve aqui, e soberba da vida, autoconfiança, orgulho, vaidade, isso sufoca o amor, não há espaço para Deus agir na sua vida. Você sabia disso, gente? Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, 2 anos da minha vida que eu sofri muito.
acreditava em Jesus, fui no encontro com Deus, que foi a coisa mais maravilhosa do mundo em 2016, foi derramada uma promessa ali, uma palavra foi declarada na minha vida. Hoje eu tenho clareza dessa palavra, mas na época não. Enfim, de 2016 a 2018, cara, eu acreditava em Deus, eu tinha fé, era visto pelas pessoas como um homem de fé. Era chamado de Bruno Gratidão, acreditava em Deus e mesmo assim eu vivia depressivo. Mesmo assim eu era jogado no sofá. Não, Bruno, o quê? Não entendi. Não entendeu? Fala, manda a pergunta aí, manda a dúvida aí. Então, nessa época de 2016 a 2018, presta atenção, eu era salvo? Era, porque meu coração era inteiro para Jesus. Olha só, de 2016 a 2018 eu acreditava em Deus, comecei a conhecer a videira, era salvo porque meu coração estava inteiro e eu acreditava que Jesus estava vivo, que Jesus está vivo. Mas eu acreditava em 2016 a 2018. Porém, eu não era guiado por esse amor. E por não ser guiado por esse amor, eu vivia depressivo em casa. Diagnóstico de bipolaridade, queriam colocar, tentaram, na verdade, teve médico que colocou, remédio, fracasso, sentimento de fracasso, vício, jogado no sofá. Toda vez que a Bruna chegava em casa era a pior desgrama que era pra mim, assim, o pior sentimento de fracasso, porque a Bruna trabalhava, voltava pra casa, eu já tinha transacionado minha carreira, eu tava de boa, mas por dentro eu tava só o caco. O que adianta eu ter transacionado a minha carreira na força do meu braço, colchão financeiro, tudo organizado, tudo estabilizado, mas por dentro um caco? Não serve de nada. É ou não é? Foi o momento mais difícil da minha vida. Qual que é a dúvida aí, Odelei? Escreve aí. Só que, por que tudo isso? Porque eu não era guiado pelo amor do Pai. Só que aí você tem que fazer a pergunta, que talvez você esteja nessa situação. E glória a Deus por isso, porque Deus te chamou até aqui para falar com você. Não se concentra no jumento. Olha só, Deus, Ele me amava? Ele me amava. Ele me ama? Me ama. Só que de 2016 a 2018 era uma situação que eu acreditava nele, mas eu não abri espaço para Ele me curar. Eu não abri espaço para Ele me guiar. E na época eu não tinha essa consciência. Você está vindo aqui para receber essa consciência. A fé na videira é acima de qualquer sentimento e emoção. Porque você pode falar assim, Bruno, mas você não está entendendo, como diz meu sogro. Você não está entendendo. Eu estou me sentindo muito mal. Bruno, você não está entendendo. Eu estou triste. E eu vou te falar, eu sei. Só que Deus quer que você ande acima disso e comece a entender que a fé é acima de qualquer emoção e sentimento. A fé não é emocional, a fé não é sentimental, a fé não é arrepio. A fé é você ser guiado por esse amor. É você andar acima de qualquer situação, acima dos seus sentimentos, inclusive. Sabia disso? Se você falasse isso pra mim em 2016, eu ia falar, você tá bem louco, Brunão. Valeu, obrigado, até logo, tchau. Só que se você decidir viver dessa maneira, você vai ver o quanto você vai ser curado ao longo do caminho. Porque você vai decidir andar por passos de fé, como Moisés decidiu. Moisés teve muito medo, Moisés era gago. Deus botou um projeto na mão de Moisés para libertar mais de 1 milhão de pessoas de um domínio de um faraó, de um domínio egípcio, mais de 1 milhão de escravos. Como que eu vou fazer isso sem armas? Como que eu vou fazer isso sem estratégia de guerra? Moisés sabia disso, porque Moisés era guerreiro, ele foi príncipe guerreiro no Egito, então ele sabia. Eu não tenho arma, eu não tenho equipe. Cara, como que isso vai ser feito? Eu sou gago. Como que eu vou conseguir conversar com o faraó? Como que eu vou libertar isso? Como que eu vou libertar o povo? E aí Deus falou, Moisés, eu sou o que sou, eu sou tudo que você precisa, Moisés. Eu só quero que você ande comigo. Quem vai fazer o negócio acontecer sou eu. Ande com medo, ande com dúvida, ande do jeito que você tá. E no caminho eu vou te ensinando, no caminho eu vou colocando para você coisas novas, no caminho eu vou te curando. Eu não posso te curar aí tudo, porque se eu te curar aonde você tá, se eu te curar aí, Moisés, aonde você tá, se eu resolver sua gagueira aí, Moisés, se eu resolver, Bruno, você do jeito que você tá aí, Bruno, se eu resolver de uma vez assim, ó, pá, você não vai viver comigo, Bruno, você vai voltar pro mundo. Esse é o ponto.
Então por que que tanta desgraça no mundo e Deus não resolve com o estralar do dedo? Porque isso não vai resolver o nosso coração. Ele quer resolver o nosso coração. E o nosso coração é resolvido no caminho com Deus, andando com a videira. Vamos ver a dúvida aqui. Não adianta só acreditar em Deus. Eu também acreditava em Deus, mas hoje o amor do Pai está em mim. Não, não adianta só acreditar em Deus. Só acreditar em Deus não resolve nada. Precisa crer. Por que não resolve nada? Porque, por exemplo, eu acredito em Deus, beleza. Só que eu continuo pensando do meu jeito. Eu continuo definindo os meus sonhos do meu jeito. Eu continuo... cara, isso é a maioria da população, infelizmente. Eu continuo dos cristãos, né, colado na videira. Eu continuo conversando com a minha esposa do meu jeito. Eu continuo fazendo as coisas do meu jeito. Esse é o ponto. Quantas pessoas estão há 15, 20 anos colado na videira, só acreditando em Deus e só cumprindo o protocolo, só indo lá e servindo. Ei, Pedro, é assim, ó, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, Pedro, você vai tentar o tempo todo ficar servindo, levando a minha palavra, mas você não vive a minha palavra, Pedro. Você precisa fazer parte comigo. Deixa eu te preencher, Pedro. A gente tem que ser servido. Deus veio para servir a gente em primeiro lugar. Aí você vai falar assim, não, é a gente que tem que servir. Pois é, então tenta servir você na força do seu braço. Enquanto nós dessa sala não fomos preenchidos por esse amor, não adianta eu acreditar apenas em Deus. Eu vou tentar ajudar pessoas, eu vou dar cesta básica, eu vou ajudar, eu vou falar que eu acredito em Deus, eu vou fazer as coisas que aparentemente nos meus olhos são boas, mas eu não estou sendo guiado pelo amor do Pai. Gente, eu fiz uma transição de carreira do meu jeito, na força do meu braço. O amor de Deus não estava em mim. Não estava em mim. Ele estava me vendo. Ele estava me vendo. Ele vê vocês. Ele guia, ele tá vendo como que a gente está, sabe? Mas o grande segredo dessa fé é você ser guiado por esse amor. E quando a gente é guiado por esse amor, eu começo a ir para caminhos que eu, no meu braço, não escolheria. Eu não tomaria decisões que parecem ser óbvias, sabe? Parece fazer sentido. Você lembra de Davi? Gente, Davi, ele um homem escolhido por Deus. Acho que a maioria aqui conhece a história de Davi. Não vou entrar na história de Davi aqui, mas é o seguinte: por que Davi traiu por que Davi traiu, né? Por que Davi ficou com Betseba, né? Teve um filho com ela e mandou matar o general dele. Ele mandou matar o general dele, Urias. Davi, o homem escolhido de Deus. Mandou matar porque ele se apaixonou pela mulher do cara. Mas por que isso aconteceu? Você precisa saber disso. Eu já vou falar mais o que é esse amor. Está materializado já, esse amor, esse amor. A gente vai pedir e você vai sair daqui com a consciência do que é esse amor de Deus dentro de você. Davi, ele ia para as guerras, mas quando ele se tornou rei, teve um momento que alguém chegou para ele e falou assim: Davi, fica aqui, Davi, não vai para a guerra, fica aqui, Davi, não faz sentido você ir para a guerra, o rei ir para a guerra, é muito risco, fica aqui no palácio. E Davi ficou no palácio de bobeira, ficou no palácio acreditando em Deus, mas ele foi guiado pela carne dele e ele ficou com Betseba, teve um filho com ela. E teve que tomar uma decisão difícil, uma decisão que ele não se orgulha disso, que foi o quê? Mandou matar o melhor general dele, o marido da mulher e o general cabeça dele, Urias. Deus perdoou Davi? Claro que perdoou, porque ele se arrependeu de todo o coração. Mas se nós estamos ouvindo isso, significa que nós não precisamos sofrer, né? O próprio Thiago Brunet, a gente ouviu um testemunho dele e ele falou, né, cara, eu quebrei, né? O Thiago Brunet, ele quebrou muito financeiramente e ele ajuda pessoas hoje a não quebrar. Ele fala, olha, você pode não quebrar se você escutar algumas coisas que eu tenho para te dizer. Você não precisa quebrar para aprender, né? Ou seja, você não precisa passar pelo mesmo problema do que eu para você aprender. Se nós estamos aqui, estamos tendo a oportunidade de falar, é porque a gente pode aprender antes de quebrar. Então você pode ser guiado por esse amor antes de você cometer algo, por exemplo, como Davi cometeu. Ele acreditava em Deus. Vocês estão entendendo? Só que ele não estava sendo guiado por Deus naquele momento.
E eu vou dizer de novo, tá aqui, não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ô Bruno, se você amar o mundo, se você amar mais a vida, os desejos da carne, as coisas que você olha, né, do mundo, não a natureza que eu criei, né, mas as coisas do mundo, se você é guiado pela soberba do mundo, o meu amor não está em você. Estado. Está não é algo assim, sabe? Tipo, eterno. Não está em você. E isso é para que a gente... Por que isso tudo, gente? É para que a gente possa sofrer menos até a volta do Cristo. Porque todas as vezes, presta atenção, que você errar, Deus não vai vir com a arma AK-47 e dar um tiro na sua cabeça ou ficar dando tiro no pé para te assustar. Deus não vai fazer isso. Se você vier e se arrepender, Ele sempre vai te perdoar. Só que o Pai quer que nós sofremos menos. Ele não quer que a gente sofra no mundo. A gente vai ter tribulação, nós falamos ontem, vai ter tempestade, o próprio Jesus falou. Só que Deus se revelou para nós em carne, materializado, e Ele está falando: eu venci o mundo. Se você colar aqui na videira e decidir viver guiado pelo meu amor, você vai sofrer menos. E pelo contrário, eu vou usar você para incendiar outras pessoas. Eu vou usar você para poder salvar outras almas e ter essa consciência. Lembra sempre, Salomão pediu sabedoria, foi um rei maravilhoso. Tem um monte de gente modelando Salomão. Não tem problema nenhum você modelar Salomão. Nenhum. Mas você tem que saber que Salomão morreu muito triste. E aqui eu vou sempre declarar isso. Ele morreu muito triste. Por quê? Porque no final da vida dele, o amor do pai não estava em Salomão. Salomão era viciado em sexo e mulheres, desejos da carne. E se o desejo da carne está guiando o meu jeito de viver, o amor do Pai não está em mim. E foi essa virada de chave que fez com que o vício fosse resolvido da minha vida. Porque não é você que vai resolver. Porque às vezes você vai falar assim: Bruno, mas é mais forte do que eu. Bruno, você não está entendendo. E eu sei disso, porque eu tive muitos vícios, muitos desejos de carne, desejo dos olhos. E Deus me tirou disso daí, mas eu abri espaço para isso. Esse é o ponto. Aqui está a grande chave. Você está entendendo isso? Ou só o Odelei mandou check de aqui? Quem está entendendo isso, manda o check. Quem está em dúvida, manda a pergunta, pelo amor de Deus. E se não quiser, tenho vergonha, manda aqui nessa interrogação, porque ninguém vai saber da sua pergunta. Mas aí eu respondo aqui, entendeu? Manda na interrogação aí, ó. Tem uma interrogação aqui embaixo. Mas se não, você pergunta aqui no chat. A Cis mandou, checked. Então é uma decisão que a gente precisa tomar diária. Por quê? Porque o amor está em nós, ou seja, é diário, é estado, é diário. E facilmente eu posso passar a semana toda sendo guiado por quê? Pela minha agenda no trabalho e não pelo amor do Pai. Aos meus olhos parece óbvio, né? Eu era assim, acredito em Deus, cara, eu tenho um trabalho para entregar e passava a minha vida toda, só vivia cielo. Onde eu trabalhava, cielo. Só vivia isso. Cara, eu creio que o amor do Pai não estava em mim. Ele estava me vendo, Ele me ama, óbvio, eu acreditava, mas eu não era guiado por Ele. Com isso, eu sofria muito, com ansiedade, com isso eu tomei decisões que poderia ter tomado diferente. Você está entendendo? Esse é o grande segredo da fé. Ser guiado por esse amor. Agora é o seguinte: o que é ser guiado por esse amor? O que é ser guiado por esse amor? Ontem a menina perguntou, né? O que é amar, né? Eu adorei. Amar é se relacionar. Amar de fato é se você se relacionar com Deus e com as pessoas, com Deus, com você mesmo e com as pessoas. Amar é se relacionar. Deus se relaciona com a criação dele o tempo todo. Só que ele respeita a criação ser humano, ele se relaciona com as plantas, com a natureza, com as coisas que ele criou. Mas com o ser humano ele tem um coração ali, ele respeita a gente. Você acredita nisso? O amor de Deus é só a gente pensar no seguinte. Teve uma vez que Jesus, ele falou assim: vocês dessa sala, vai chegar uma hora, se vocês quiserem, que do seu interior vai fluir rios de água viva. Que é isso? Aí a Bíblia diz, Jesus estava falando do Espírito Santo. O amor de Deus por nós é o Espírito Santo dentro de nós. Se Deus está falando aqui, através da vida de João, de que olha,
ele está falando aqui que ser guiado pelo amor do Pai, eu tenho que saber o que é isso na prática. Porque não pode ficar algo filosófico, não pode ficar algo utópico, não pode ficar algo generalista. Presta atenção, não é algo, eu acredito em Deus, vou dizer de novo, vou ousar dizer aqui, é algo que é o seguinte, eu quero, você precisa dizer assim, eu quero, independente da sua situação financeira, sua situação emocional, suas preocupações, você tem que dizer agora, eu quero essa semana, e eu vou semana por semana, eu vou dia por dia, quero que os meus pensamentos sejam como os de Cristo Jesus. Deus está doidinho para colocar a mente de Cristo em você. E se você fala que não, só Jesus pode fazer isso, se você fala que não, eu não mereço, isso é um problema emocional que você tem e chega disso daí. Deus quer colocar os pensamentos dele dentro de você. A Bíblia diz isso, isso não sai de mim. Deus quer que você se comporte como Jesus. Deus quer que você fale como Jesus. E eu não vou, ninguém dessa sala vai conseguir fazer isso na força do braço. Eu preciso fazer isso abrindo espaço para esse amor me guiar. E esse amor me guiando nada mais é do que o Espírito Santo, Jesus glorificado. Porque é o seguinte, quando Jesus falou do seu interior fluirão rios de água viva, foi lá no livro de João, inclusive, também. Olha só. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Alguém mandou eu quero aí. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então vamos ler de novo aqui essa última parte. Isso complementa, está linkado com a palavra que a gente leu da primeira carta de João. Eu decido diariamente. Eu preciso pensar nisso diariamente. Porque se você não pensar nisso diariamente, você facilmente vai ser guiado por experiência própria. Você vai ser guiado pela soberba da carne, soberba da vida e pela soberba pelos nossos olhos, desejo dos nossos olhos, desejo da carne e a soberba da vida. Eu quero ser guiado pelo amor do Pai. Ser guiado pelo amor do Pai não é acreditar em Deus, é permitir a entrada do Espírito Santo. Jesus glorificado dentro de nós. E vou dizer uma coisa para vocês, se eu fosse você, eu anotava para você não esquecer. O Espírito Santo, que é o amor de Deus, dentro de nós, nunca vai te acusar de nada. Ele vai te convencer, oh glória. Ele vai te convencer, ele vai te trazer paz, ele vai te trazer capacidade de decisão, ele vai guiar os seus passos. Se você está sendo acusado, não é ele que está te acusando, é você mesmo, permitindo que a sua carne te acuse. E essa fé é assim, meu irmão. Eu falei ontem pra galera, irmão, começa a andar. Perguntei pro Espírito Santo, cara, qual que seria uma atividade para uma pessoa que está no início da caminhada da fé, e mesmo para mim, para se lembrar, cara, começa a se mover como se você acreditasse. Sabe o que é isso? Tem muitas pessoas que querem viver pela fé, mas ainda quer o controle. É igual vai fazer qualquer treinamento, vai fazer qualquer coisa. Não consegue porque quer entender. Quer controle, quer entender tudo. E não vai entender tudo. Algumas coisas o Pai tá aqui escrito pra gente entender, mas o entendimento ele só vem por ele que coloca esse entendimento. Então por isso você tem que pedir pra ele. Você tem que ser humilde todo dia e falar assim, eu quero entender algo novo. Gente, o dia que a gente falar aqui, ó, tá bom já, né? Deus já fez tudo, cara, é só gratidão. Cara, já era, eu vou cair, irmão. Nós queremos mais, nós queremos ver mais o agir de Deus nessa geração. Nós queremos mais. Porque o dia que eu falar que tá bom, já era.
Então, ser guiado, então começa a se mover como se você acreditasse. Bruno, mas eu estou me sentindo mal. Começa, pode ir. Eu sei que você vai se sentir andando como se você tivesse vendado. Vai dar muito medo, mas vai. Porque é o seguinte, Deus é contigo. Ele está te vendo. Ele está vendo a sua intenção de dar paz. Você está, sabe, fazendo o quê? Você está se auto-esquecendo, que é o que Deus mais quer de nós, que a gente esqueça a nossa carne, que a gente esqueça e deixa Ele preencher de novo. O amor de Deus quer entrar em você, isso é estado. O amor de Deus quer entrar em cada um dessa sala, estado. Hoje, domingo, amanhã, se você não buscar, eu vou dizer para você, não vai estar. Se você não buscar se encher, o amor de Deus não vai estar em você. Pô, eu sei que é duro, eu não queria nem estar dizendo isso, mas Deus manda dizer isso. Por quê? Porque Jesus ele estava falando aqui do Espírito Santo, e a Bíblia diz no livro de João, capítulo 7, versículo 39, quando Jesus disse sobre do seu interior vão fluir rios de água viva, ele disse a respeito do Espírito. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A pergunta é, Jesus está glorificado hoje em 2021? Está. E o que aconteceu de benefício para a humanidade, de benefício para nós dessa sala, com a morte de Cristo? Com a glorificação de Cristo, ou seja, com Cristo ressurreto. Cristo ressuscitou no terceiro dia. Nem esse entendimento é racional. Nem se encha de orgulho para dizer assim, eu acredito que Jesus está vivo, essa é a minha fé, esse é o meu Deus. É o nosso Deus, Ele é Pai nosso. Não acuse ninguém, porque não foi nem você que creu ou que crê que Jesus está vivo. Não é você. Nem isso é você, nem isso sou eu. É o próprio Deus nos convencendo. É o próprio Deus nos escolhendo. Não foi nem você que escolheu. Mas eu sei que às vezes é uma dificuldade nossa de largar o eu, né? Leia o livro Ego Transformado. A gente já estudou com uma galera. Leia o livro Ego Transformado. Esquece o seu eu, você vai viver uma vida muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais livre. Não significa que não vai ter problema, né? Não pensa que é hospital isso aqui não, hein? Isso aqui é lugar de morada, de intimidade, de família, de relação de pai e filho, de intimidade. Não é hospital. Se você continua pensando que a fé é um lugar de hospital, não é aqui o seu lugar. Porque não vai ser isso. Você vai ser sempre resolver seu problema e você vai vazar. Então, olha, Cristo está glorificado, não está? A pergunta é sim, a resposta é sim ou não. Cristo está glorificado? Está. Legal. E o que isso na prática resolve? Resolve o seguinte, que o Espírito Santo, que foi o presente que Jesus deixou, para a humanidade, ele pode entrar em você. Esse é o amor de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de mim. Ou seja, Jesus glorificado. O amor. Quer prova maior de amor do que o amor de cruz? Jesus foi para a cruz por amor. Ele foi para morrer, para mostrar para nós, olha, eu vou morrer dessa forma, para cumprir as escrituras, mas no terceiro dia eu ressuscito. E ele foi para a cruz por quê? Por amor. E no terceiro dia ele ressuscitou por quê? Por amor. E no terceiro dia, glorificado, o que isso resolve? Resolve que o amor está sendo colocado dentro de cada um aqui dessa sala, em nome de Jesus. Para que você seja guiado por esse amor na sua semana. Ser guiado por esse amor é você de fato não gritar na sua casa. É você de fato ouvir mais. É você de fato falar de uma forma diferente. É você conseguir conversar com seus filhos. É você ter uma sabedoria diferente. Esse é ser guiado pelo amor. É ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse, não fique triste, pessoal. Eu preciso ir embora, senão vocês não vão receber o Espírito Santo. E quando Pedro recebeu o Espírito Santo, quando Pedro decidiu crer de que o Espírito Santo de que ele podia ser guiado pelo Espírito Santo, pronto. Na primeira vez que ele abriu a boca, 3.000 pessoas foram guiadas.
Significa que agora temos um Consolador em nossas vidas. Isso. O Espírito Santo, Jesus disse, ele é como um Consolador. E Consolador no dicionário é aquele que é eficaz para te consolar, ele é eficaz para poder te confortar, ele é eficaz para poder te animar, ele é eficaz para te mover aqui na terra, como no céu. Gente, pelo amor de Deus, não acha isso aqui só palavras bonitas, não acha isso daqui algo difícil, não fique nesse negócio não, você tem que quebrar o pau e você tem que querer isso, você tem que pedir isso. E Jesus, ele pede, pelo amor de Deus, bate nessa porta e precisa ser individual, sabia disso? Eu não posso bater na porta por vocês, senão seu coração não muda, senão fica fácil. E no fácil ninguém é transformado. Ninguém é transformado no amor, gente. O amor guia a gente, é na dor mesmo. O próprio Deus criou as coisas a partir do problema. Ele criou o universo a partir da dor. A terra era o quê? Sem fome e vazia. O que tinha na terra? Dor. E Deus criou por amor o universo, criou o ser humano a partir do quê? Da dor. Então é na dor mesmo que nós vamos aprender. Então é individual, você precisa bater, independente de como você esteja. Agora o resto do trampo é dele, aí ele vai fazer por você, você vai ver quem é com você. Você vai ver o quanto que ele está com você. O exército de Israel, irmão, eles não entravam numa batalha, Josué, por exemplo, guiando o exército na Terra Prometida, ele não entrava numa batalha já com armas, sabendo guerrear. O exército de Israel aprendeu no deserto a guerrear, a ser guerreiro, e eles eram um exército forte, temido por todos. Só que eles, todas as vezes que eles entravam numa batalha, eles não entravam em força própria. Josué fazia questão, Josué, Caleb fazia questão. Quem luta por nós é o nosso Deus, é o nosso Pai. Deus luta por nós, quem vai vencer é Deus. Por mais que exista um monte de gente aí falando assim, ganhei, eu sou forte, olha como eu sei lutar. Não, quem vence é você. Então, como que isso se aplica em 2021? Como é que você entra nas suas reuniões? Como é que você faz sua agenda acontecer? Sendo guiado por esse amor, pedindo, declarando, é você com ele. Em pensamento, verbalizando, é do jeito que você achar melhor, do jeito que ele te guiar. Você só precisa pedir. Pede o Espírito Santo, pede o amor de Deus dentro de você. Não fique somente na fase do acreditar, não fique somente na fase das pessoas orarem pela sua vida. Não fique nessa fase. Deus quer te mover, Deus quer mostrar quem é Ele para você. Ele quer te mostrar o quanto Ele te ama, só que Ele precisa agora que você bata na porta. E a gente aprendeu que quando Jesus fala de bater na porta, é para pedir emprego, é para pedir cura, é para pedir um monte de coisa. Antes dessas coisas, precisa pedir esse amor dentro de nós. Essa é a conclusão que eu chego, porque está na palavra, e foi isso que eu aprendi até hoje na minha caminhada de fé. E eu consigo comparar, irmão, como era antes e como é hoje. E na fase do antes, era só acreditar em Deus, eu não era movido pelo amor. Eu era movido pela carne, eu era movido pelos meus olhos, eu era movido pela soberba da vida. Eu não era movido pelo Espírito Santo, que era o amor de Deus. É o amor de Deus dentro de mim. Jesus glorificado dentro de você. Jesus glorificado dentro de mim. E lembra sempre, eu vou dizer pela última vez no dia de hoje, né? Porque a gente vai sempre repetir isso. Anota. O Espírito Santo, que é o amor de Deus dentro de você, ele nunca te acusa. Ele te convence. Ele abre seus olhos. Meu Deus. Ele abre seus olhos. Espírito Santo, eu sei que você está movendo nesse exato momento vidas, almas, pessoas sendo convencidas por você, Espírito Santo. Olha, Jesus disse no livro de João, capítulo 16, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Olha isso. Jesus, um pouco antes de morrer, ele disse isso para a equipe dele. Olha só, presta atenção para a gente terminar aqui. Para a gente terminar, presta atenção. Deixa eu ver se tem dúvida aqui. Oba, não pediram o Espírito Santo, a casa caiu. Perderam o mesmo, tendo o exército superior. É isso aí. O exército de Israel, né? É isso aí. Tem uma menina de 15 anos que vai batizar hoje. Tem uma menina que entrou aqui rapidinho, talvez, porque ela vai batizar hoje. Livinha.
Uma festa no céu. Uma festa no céu está sendo realizado pela sua decisão do seu batismo. Jesus disse isso. É necessário o batismo nas águas e o batismo da fé, que é o batismo do Espírito Santo. Que é a gente ser dominado por ele. É você não conseguir nem mais abrir sua boca de que eu. É você não conseguir mais. Vai errar? Claro que vai errar. Nem pense nisso, né? Então significa que eu não vou errar. Já era. Nem não está sendo guiado pelo amor de Deus, porque se o amor de Deus não faz com que me convença que eu não vou errar mais. Quem está querendo isso é a soberba. Quem está querendo isso é a minha carne. Quem está querendo isso é os meus olhos. De querer ser Deus na terra. De querer ser perfeito na terra. Não tem como ser perfeito na terra. Dá um glória a Deus aí por essa festa aí da Livinha ser batizada hoje. Em nome de Jesus. Jesus, ele disse, está dizendo pra gente aqui, se você crê que isso daqui é a palavra de Deus, se você decide ser guiado por isso daqui, e quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, Jesus, ele disse, a minha palavra, ela é espírito. A minha palavra é vida. A minha palavra coloca vida aonde tem morte. Vivifica. Vivifica. O problema é que a gente aprendeu a ler essa palavra e recebeu nesse momento o Espírito Santo, né? Começar a ter contato com esse amor uma vez por semana. Como que vai viver dessa forma? Não vai. Segunda-feira o pau tora, irmão. Boleto, reunião, decisão, separação, não sei o quê. Não dá, esgota. Então isso daqui é lugar de morada diário. Eu vejo a transformação das pessoas, não só na minha vida e na vida da minha esposa, mas eu vejo e eu comprovo cada vez mais, gente. Eu vou ousar dizer aqui, cara, as vidas transformadas de forma sustentável são as pessoas que decidiram ter contato com isso daqui diariamente. Tenho ainda muito para lhes dizer. Se vocês podem entender isso, gente, abra seu coração para a gente poder fechar. Se você pode entender isso. Se você pode entender isso hoje, né? Se você quiser entender isso hoje. Jesus disse isso. O Deus encarnado, Deus vivo, falando, se vocês podem compreender isso, escuta aqui. Não é um Deus autoritário, não é um Deus que impõe, não é um Deus que quer que resolve o mundo assim, ó. Ele poderia fazer isso, mas ele quer nos ensinar. Assiste o filme A Cabana hoje, irmão. Eu precisei assistir 4 vezes para entender uma grande chave que tem naquele filme. Assisti semana passada. Olha como a nossa mente é cega. Como a gente é cego muitas vezes. Eu assisti 3 vezes A Cabana. As coisas que eu vi na 4ª vez, semana passada, eu não vi nas 3 vezes. E lá no filme você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vê Jesus no filme, irmão. Você vê palavra lá sendo declarada. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, porque isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. É uma cascata, irmão. Vem do Pai. Por isso que é falado Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, hoje, 2021, Pai, sentado no trono. Do lado direito está o Filho, Jesus. Tudo, olha aqui, tudo é tudo. Tudo que o Pai tem é meu. Tudo que o Pai criou é para Jesus. Jesus é o rei, irmão. Ele é o rei da glória. Tudo é dele. Agora, ele quer passar isso para essa geração. Para as almas. E nos levar até a Nova Jerusalém. E como que ele faz isso? Como que essa conexão acontece? Pelo Espírito Santo. Pelo amor de Deus dentro de mim. E não mais por balela de eu acreditar. E eu falo por mim. Eu era um balela. Eu não posso dizer isso para você. Eu não posso nunca fazer isso. Nunca. Nunca. Mas se eu fosse você, eu seria sincero, se olhando no espelho hoje. Eu, Bruno Loureiro Gomes, era um balela, acreditava, era um homem visto pelas pessoas como um homem de fé. Mas a minha casa, essa varanda, quase teve suicídio por 3 vezes. Essa varanda apontava para a separação, para as brigas com a Bruna. Essa varanda
A minha casa, o jeito que eu me comportava, coração fechado, sendo guiado pela carne, pelos meus olhos, pelo vitimismo, pelo mimimi da minha parte, impedia o agir do Espírito na minha casa, ou impedia o amor de Deus entrar na minha casa. E o dia que a gente decidiu querer esse amor, a nossa vida mudou, porque ele entra e fala, haja luz. Aonde tem treva aí? Aonde tem escuridão? Haja luz, haja luz, haja luz. Irmão, os discípulos, presta bem atenção nisso daqui. Os discípulos de Jesus, eles eram movidos tão forte por esse amor, por esse Espírito Santo, que é o amor de Deus glorificado em nós, que aonde eles passavam, as pessoas eram curadas. Às vezes, não, muitas vezes, eles nem tocavam, eles nem falavam com as pessoas, eles iam andando, as pessoas se colocavam no meio do caminho, as pessoas eram curadas, irmão. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. E Pedro, que era um jumento desgovernado, mas que ficou manso com esse amor, porque é o amor de Deus. Você acha que ele não vai mansidão? Claro que ele vai botar mansidão, é fruto do Espírito. A Bíblia diz isso. Domínio próprio, mansidão, enfim. Pedro era tão cheio do Espírito Santo que ele nunca falou, fui eu que curei você, fui eu que ensinei 3.000 pessoas, fui eu que ensinei 5.000 pessoas. Ele não conseguia, ele só glorificava Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo que habitava em Pedro, Deus glorificado dentro dele, não tem como não falar que foi Jesus que fez, não tem como não se auto-esquecer, anota essa palavra, auto-esquecimento, algo que a nossa carne não quer, não quer. E eu vou arrumar milhões de justificativas para falar que não, sou eu revelo, eu curo, eu faço. Irmão, se você quer colar na videira, pode vazar esse eu aí. Se eu fosse você, eu começava a ver Lúcifer batendo palma. Sai desse eu aí, irmão. Sai desse eu aí. Eu fiquei 2 anos nesse eu, sofrendo. Os piores anos da minha vida foram 2. Fora os outros, o resto, mas esses 2 foram pior. Porque o pior de tudo é você acreditar em Deus. Esse é o pior. Você acreditar em Deus, mas não ver sua vida transformada. Eu acho que isso é o pior, irmão. Porque isso é ficar no muro. Isso é, você não tá nem de um lado e nem de outro. É você crer em Deus, mas a minha vida não é mudada. Eu tenho fé, tem fé, né? Mas não usa a fé, né? Eu tinha fé, mas não usava. Esse é pior. Não tem pra mim sofrimento pior, irmão. Essa é a verdade. Eu chego a essa conclusão hoje. É isso que ele me faz entender. Tem coisa pior você acreditar em Deus e não ver sua vida transformada? Tem coisa pior você acreditar em Deus e ver o agir de Deus só na vida dos outros e na sua vida não? Tem pessoas dessa sala que esperou o tempo, aguardou o tempo e Deus agiu. E buscou, né? Não só esperou no sofá, buscou. Mas antes de receber, viu um monte de gente sendo transformada, de testemunho, e a pessoa ainda não, mas já era o testemunho dela rodando. Presta atenção, não tem coisa pior de você acreditar em Deus e não ver sua vida transformada. E é o seguinte, não tem processo. Deus já fez tudo, irmão. Há 2.000 anos atrás, Ele já declarou, Ele já fez. A gente só precisa buscar. E se você está escutando isso, chegou o momento de você viver a melhor semana da sua vida. Olha que alegria. Olha que glorioso isso. A melhor semana da sua vida. Gente, a melhor semana da sua vida. Você vai descer um nível, vai sair do rasinho de acreditar em Deus e de apenas focar na sua salvação e vai vir para a transformação do aqui e do agora. Para Deus usar você, para outras pessoas serem impactadas pelo Espírito Santo. Mas primeiro Ele precisa te encher. Pedro, primeiro você tem que deixar eu lavar seus pés, Pedro. Pedro, primeiro você tem que deixar eu invadir você antes de você ficar servindo as pessoas. Antes de você servir as pessoas para tentar me agradar, nada do que você faça vai agradar a Deus, irmão. Porque Deus não é um Deus de, se eu faço alguma coisa boa, se eu ajudo alguém, Deus se agrada. Se eu não ajudo ninguém, Deus não se agrada. Ele não tem isso com Deus, porque Deus é movido e nos mostra a graça, o amor dele. Não muda, independente do que eu faço ou deixa de fazer. E essa é a coisa mais difícil, talvez, para você entender, se você não tiver o Espírito Santo. Porque você vai tentar entender com a sua mente e você não vai conseguir entender isso. A gente não foi preparado para entender isso.
essa graça de Deus? Não vamos. Porque a gente aprendeu meritocracia. A gente aprendeu o quê? Meritocracia. Eu faço e eu ganho. E Deus está falando, não, você não faz nada. Quem faz sou eu e eu ganho você fazendo. Ele não precisa de nós, ele nos quer perto dele. Quem precisa de nós, quem precisa dele é a gente. Ele não precisa, mas ele ama. O pai tá assim, ó. Ele nunca vai estar assim, com uma arma te esperando de sniper para dar só uma na cabeça, headshot. Não, ele tá aqui, ó, de braços abertos. Só que ele quer que você levante agora, joga uma água no seu rosto, toma um banho, entendeu? Ele quer que você viva hoje assim, ó, eu vou dedicar o meu domingo a parar de, não vou nem mais escutar o jumento do Bruno. É eu e Deus agora. É eu e Deus. Hoje, domingo. Nem adianta vir com preguiça, você tem que falar isso pra você. Não adianta vir com preguiça, não adianta vir com, amanhã eu faço. Não adianta vir com essas justificações. Sai daqui, Lúcifer. Lúcifer. Eu quero não mais acreditar em Deus. Eu quero viver Deus. Viver Deus é ser movido pelo Espírito Santo. Deus, Jesus, glorificado dentro de você. O que vai acontecer? Seus pensamentos mudam. Se você vai se mover por ele, não é mais os seus pensamentos dele. Se você vai se mover por ele, não é mais o seu jeito de falar, é o jeito de falar dele. Se você vai se mover por ele, não é mais o seu jeito de se comportar, é o jeito de se comportar dele. Amém, gente? Amém? Checked, pelo amor de Deus. Ficou claro? Para de admirar a fé nas pessoas. Porque eu escuto isso direto. Bruno, eu até admiro essa fé, acho bonita. Mas não é pra mim. Para com isso, para com essa desculpa. É pra você sim. Colou aqui, você vai escutar de mim. Pode até ficar com raiva no início. Tem um monte que ficou com raiva e depois falou, mano, faz todo sentido. Teve gente que falava que eu tava louco no início da pandemia. Galera que trabalhava comigo. Teve um cara que veio até aqui e pediu perdão. E eu falei assim, rapaz, você já tá perdoado há mais de 2000 anos. Vamos dar estrela aqui junto. Quem sou eu pra te perdoar? Você já tá perdoado. Chega desse negócio de admirar a fé nos outros. Chega de falar assim, nossa, como Deus é contigo, hein? Para com isso. Deus quer ser da mesma forma com ele com você. Basta você pedir. Bate que o céu vai descer na sua casa. Declare isso. Exija isso. Exija isso. É seu. É direito seu. Deus quer te dar. Pela graça, né? Mas você precisa pedir. Não é fazer nada externo. Imagina se eu vivesse a minha vida achando que a vida é só o devocional, ajudando vocês através da palavra de Deus. Já era. Se eu não me encher do Espírito, se eu não encher meu azeite, já era. Eu vou entrar aqui vazio. Eu vou entrar aqui só com conhecimento teórico, só com conhecimento de quem já leu a Bíblia, conhecimento assim, ó, de leitura bíblica. Não é isso não, irmão. É de se encher da presença do Espírito. E eu vou dizer de novo que na verdade é ele que diz aqui na palavra. Olha só. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então busque estar com esse amor diariamente. E eu não conheço nenhuma outra forma que não seja através da palavra de Deus. Porque é a palavra, é Deus falando. Eu me encho da presença dele na presença dele, escutando a voz dele. A voz dele está aqui. A voz dele está aqui. Não, Bruno, mas não tem outro jeito para se encher do amor de Deus? Ajudando as pessoas, eu não estou me enchendo do amor de Deus? Eu creio que não. Ajudar as pessoas, amar o próximo como a você mesmo, é um transbordo. É isso que Jesus falou. Jesus falou, ame a Deus de todo o seu coração. Essa é a grande chave. De todo o seu coração, de todo é todo. Se você quer mudar a sua vida hoje, se você quer ver o agir de Deus hoje na sua vida, hoje é hoje. Se você quer ver você saindo do sofá, se você quer ver você sendo curado, se você quer ver as coisas acontecerem na sua vida, busque de todo o seu coração. De todo o coração, irmão, é prioridade absoluta.
não ter mais esposa, não ter mais marido, não ter mais filho, não ter mais Netflix, não ter mais emprego, não ter mais nada que vai me impedir de todo o meu coração conhecer esse amor de perto. E de viver esse amor, de ser limpo por ele, de ser lavado, sabe assim, irmão, Deus quer apagar de você pensamentos negativos. Deus quer apagar, irmão. Deus quer lançar tem merda que eu fiz na minha vida, merda de cocô, tá bom? Tem coisas erradas que eu fiz na minha vida que eu nem me lembro mais. Porque a palavra se cumpriu. Eu joguei no mar do esquecimento, Bruno. E aí sim eu agradeço a Deus. Aí sim eu consigo falar, Jesus, eu só consigo te agradecer. Mas eu não me movo por agradecimento, eu me movo pelo Espírito Santo. É muito mais, agradecimento é uma parte, gratidão é uma parte. Gratidão é uma parte, acreditar é uma outra parte. A plenitude de Deus é o Espírito Santo dentro de mim e eu preciso me encher dele todo dia. Você também, todos nós. E é através da palavra dele. Então, escute mais pregação. Pega as lives, entendeu? Aqui é uma live, não é? Deus tá mostrando isso nessa geração. Pô, tem o YouTube para isso, tem o Instagram para isso. Vai em lugares que o seu coração te guiar, né? Vai a lugares que Deus tocar no seu coração para você escutar a palavra. Escuta a palavra. Leia a palavra. Bruno, eu não sei ler. Para com essa desculpa. É claro que você não sabe, ninguém te ensinou. Vá aprender. Fé se aprende. Nós estamos aqui todo dia, mais de 400 dias. Você está entendendo? Então, para você se encher do Espírito, Jesus disse, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo Jesus. A minha palavra, Bruno, ela vivifica. A minha palavra é Espírito. A minha palavra te enche de azeite. O Espírito Santo, o amor de Deus dentro de nós. E aí sim, a partir disso eu vivo a minha vida. A partir disso eu me amo. A partir disso eu começo a fazer escolhas melhores para mim. A partir disso eu me relaciono melhor. A partir disso eu ajudo o próximo. A partir disso eu vivo a minha vida. E não mais do externo eu vivo a minha vida, a partir do externo. Não, é a partir do interno. E o interno não é o meu eu, porque o meu eu já morreu, irmão. O Bruno das antigas já morreu. Você precisa buscar isso aí, que agora é seu isso daí. Eu vou morrer, Bruno. Vai. Jesus disse, tem que nascer de novo. Porque é incompreensível para o mundo crer nessa fé. Jesus foi o cara mais inovador do mundo, sabia disso? Ele foi o cara mais inovador trazendo essa fé. É disruptiva. Tudo que é disruptivo e que agrega valor na humanidade é inovação. A Apple foi disruptiva, Steve Jobs. O cara da Tesla, todos os montes de líderes por aí. E Jesus foi disruptivo. O maior líder de todos os tempos, reconhecido por todos. Por todos, mesmo os que não crê. O homem dividiu o calendário no meio. Já parou para pensar nisso? Coloca sua atenção nisso. Um homem, carne, dividiu o calendário em antes e depois. Ele não dividiu antes e depois só aqui no Brasil. Ele não dividiu só em Singapura. Ele não dividiu só em Londres, nos Estados Unidos, onde assim está. Ele dividiu o calendário, irmão. Então, esse homem tem algo de especial. E o Augusto Cury, que é um dos psiquiatras, um dos melhores psiquiatras do Brasil e um dos melhores escritores do Brasil, ele fala, não existia ateu mais ateu do que eu. E ele foi conhecer a história desse homem Jesus, do homem Jesus. E quando ele conheceu a história do homem Jesus, ele percebeu que ele faz parte, ele, Augusto Cury, faz parte da história do homem Jesus. E durante essa caminhada de conhecimento do homem Jesus, os olhos dele se abriram. Ele foi alcançado por esse amor e os olhos dele se abriram. Vida eterna, paz, amor, domínio próprio, mansidão. Eu enxergo a vida agora de outra maneira. Ei, isso precisa sair da sua boca, irmão. E eu vou falar para você. E eu falo aqui, ó, com você ao meu lado, eu falo aqui com Jesus, com o Espírito Santo que habita aqui na minha casa, no meu coração, aqui. Não faz sentido eu entrar nessa live mais de 400 dias
Eu peço para Deus, eu clamo a Deus. Não faz sentido eu abrir a live apenas para compartilhar o testemunho que você fez na minha vida, o meu testemunho. Não faz sentido apenas nós compartilhar. Tem que ser vidas transformadas do outro lado. Bruno, você quem é você para achar, para exigir alguma coisa de Deus? Eu não exijo nada, já está feito, irmão. A solução já está na mesa. E eu quero ver com os meus olhos, sim, a vida de vocês transformadas. Esse é meu pedido. É o meu pedido. Se não for realizado, nada muda. E se for, nada muda, porque eu já estou mudado, irmão. Só que é o seguinte, você entrou até aqui para receber isso aí na sua casa. Você entrou até aqui para se encher desse amor. Meu pedido, Espírito Santo. O meu pedido, que é o meu clamor, e eu creio que tem pessoas clamando junto comigo aqui, é que muitos que estão nessa sala, seja transformado nesse dia, hoje, pelo Espírito Santo, por você, Jesus, pelo seu amor. Uma nova consciência para essa geração que está nessa sala. Aonde há doença, que haja cura nesse momento, Jesus. Aonde há dúvida, Jesus, que haja resposta nesse momento. Aonde tem casamentos pessoas querendo se separar, que haja união, que haja fogo de falar assim, não vamos olhar mais para o problema, vamos olhar agora para restaurar o nosso casamento. Jesus, você fez na minha casa, não faz sentido você fazer apenas aqui na minha casa. Se nós estamos aqui, foi porque você permitiu, então aí do outro lado precisa acontecer isso. Por favor, Jesus. Não faz sentido você fazer apenas na minha casa, apenas em mim, apenas na minha esposa. Precisa continuar fazendo aí do outro lado. E eu creio que os céus estão em festa. E eu creio que o céu está descendo em vários corações que estão nessa sala. Em vários. Em vários. Não tem 30 pessoas nessa sala, irmão. Para de olhar pelo que os seus olhos vê. Tem 120 no mínimo, porque tem 4 pessoas perto de você, no mínimo. Essa é a geração que vai viver pela fé. Viver não pelo que os nossos olhos veem, como o apóstolo Paulo escreveu ontem, né, que a gente leu. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por fé. Andar por fé é andar sendo guiado por esse amor. E esse amor é um estado que eu busco diariamente. Se for necessário, anota. E eu escrevo também, irmão, porque quando você escreve, você vê melhor. Quando você escreve, você entende melhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se for necessário, assiste de novo. Em nome de Jesus, esse devocional vai ficar gravado. Acho que agora vai. Os 2 últimos a gente não conseguiu. Que você seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o meu maior desejo, hoje, agora, é que haja cura aí do outro lado. Ah, como eu vou ficar feliz. Como nós vamos comemorar dando estrela, honrando e glorificando o nome de Jesus. E o mais legal, está acima de qualquer sistema fechado, está acima de qualquer dogma, está acima de qualquer religião, está acima de tudo. Bruno, você é contra a religião? Claro que não. Eu amo, aprendo a amar as pessoas, todas que Deus colocar ao nosso lado. Eu não quero nem saber da religião da pessoa, porque não é sobre isso. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui sobre isso. Não é evangélico, católico, espírita, candomblé, muçulmano. Eu conheço um monte. Não é sobre isso. Eu nem pergunto. Não é sobre isso. É sobre apenas um. Jesus. Apenas sobre o Nazareno. Ele está acima de qualquer sistema que o homem decidir criar. Acima. E quanto mais sistema no mundo, mais briga tem no mundo. Sistemas fechados. O meu funciona, o seu não. Bruno, você está falando que o amor de Deus é por Jesus. Ué, mas é ele que disse isso, não é eu. Há tempo para todas as coisas.